E embora você meio que saiba que isso pode acontecer, você não pensa muito nisso, principalmente porque a monarquia preza pela continuidade. Mas acho que para o meu irmão, Sabe, isso é algo que ele estava esperando. Durante décadas, a coleção particular de safiras da Rainha Elizabeth permaneceu um dos segredos mais bem guardados da monarquia. Joias raras sobre as quais se sussurrava, mas que raramente eram vistas. Agora, porém, relatos chocantes sugerem que a princesa Anne interveio nos bastidores do palácio, exigindo que a filha de Camila devolva peças supostamente ligadas ao legado oculto da falecida rainha. Por que Anne interviria com tanta veemência? E o que desencadeou esse tenso confronto real? Enquanto fontes internas apontam para crescentes divisões, a verdade que emerge do palácio é muito mais dramática do que qualquer um esperava, e pode expor uma amarga luta por lealdade, herança e o próprio poder real. Mas você acha que a filha de Camila teria coragem de usar as joias da rainha Elizabeth? Ela teria reivindicado a propriedade se Anne não as tivesse colecionado? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Para nos ajudar a criar mais vídeos e revelar as últimas fofocas da realeza, inscreva-se no canal. Legado de Safiras, Ruptura Real. Por muitas décadas, a família real britânica trabalhou arduamente para apresentar uma imagem pública de calma, dignidade, união e profunda tradição. Visto de fora, tudo costuma parecer impecável e controlado. Coroas brilhantes, cerimônias cuidadosamente planejadas, discursos formais e aparições públicas bem ensaiadas. Cada detalhe parece refletir estabilidade e continuidade. Mas por trás dessa imagem cuidadosamente construída, muitos observadores da realeza acreditam que existe um outro mundo, bem menos tranquilo. Disse que é um lugar repleto de tensões silenciosas, desentendimentos não declarados e rivalidades antigas por influência, respeito e a proteção do legado familiar. Nesse mundo, nada é verdadeiramente aleatório. Até o menor gesto pode carregar significado. Mesmo uma joia transmitida de geração em geração pode se tornar mais do que um mero adorno. Pode se tornar um símbolo de identidade, poder e história. E, por vezes, acredita-se que símbolos como esses desencadeiam profundas divergências nos círculos da realeza. Agora, uma nova e dramática alegação começou a circular, atraindo grande atenção. Relatos e rumores da realeza sugerem que surgiu uma controvérsia em torno de uma das coleções mais preciosas da Rainha Elizabeth II, suas famosas joias de safira. Disse que essas peças possuem não apenas grande valor financeiro, mas também profunda importância emocional e histórica, ligadas à própria falecida rainha. Segundo relatos crescentes, porém ainda não confirmados, a princesa Anne estaria profundamente preocupada com uma suposta disputa envolvendo a filha da rainha Camila, Laura Lopes. No centro da controvérsia estão diversas peças de safira de valor inestimável, que se acredita possuírem grande importância histórica e para a realeza. Fontes internas afirmam que as preocupações começaram após surgirem rumores de que algumas dessas joias preciosas podem ter escapado discretamente da proteção oficial da família real e caído em mãos privadas. Isso gerou sérias dúvidas sobre a segurança e o futuro dessas joias, e até mesmo sobre se alguém fora da família real deveria possuí-las. O Palácio de Buckingham, no entanto, manteve-se em completo silêncio. Nenhuma declaração oficial foi divulgada para confirmar ou desmentir as alegações, deixando o público com mais perguntas do que respostas. Esse silêncio só intensificou o mistério, incentivando novas especulações e teorias dramáticas. Em assuntos da realeza, a incerteza muitas vezes cria o ambiente perfeito para a disseminação de rumores, e essa última controvérsia parece estar fazendo exatamente isso. Pessoas próximas à situação insistem que não se trata simplesmente de riqueza ou artigos de luxo. Em vez disso, descrevem a questão como algo muito mais profundo, uma luta pela memória, pela herança e pela responsabilidade de proteger o legado da realeza. No fundo, trata-se de quem terá o direito de salvaguardar a história da monarquia e como essa história deve ser preservada para as gerações futuras. No centro desta história em desenvolvimento está a princesa Anne. Conhecida por seu forte senso de dever, sua natureza direta e sua lealdade inabalável à herança de sua família, ela é retratada como alguém profundamente comprometida em proteger o legado de sua mãe sem concessões. Independentemente de essas afirmações serem confirmadas ou não, a história continua a gerar debates, fascínio e um renovado interesse pelas complexidades ocultas da vida da realeza, o que torna as safiras tão especiais a ponto de se tornarem um tema de debate.
Como conseguiram gerar tanta controvérsia? Vamos explorar os detalhes das safiras que se tornaram a identidade de uma rainha, o legado das safiras da rainha. Para realmente entender por que essa controvérsia despertou emoções tão fortes, é preciso primeiro compreender o profundo significado por trás da coleção de safiras da rainha Elizabeth. Elas nunca foram apenas ornamentos reais comuns, usados por beleza ou status. Elas estavam intimamente ligadas aos momentos mais pessoais e marcantes de sua vida, quase como testemunhas silenciosas de sua jornada como filha, esposa e rainha. A história da suíte de safiras começa em 1947, um ano repleto de esperança e mudanças. No dia de seu casamento, o rei George VI presenteou sua filha, a princesa Elizabeth, com um presente extraordinário, um conjunto de joias de safira. O presente incluía um colar, um par de brincos e um broche. Mas, além do brilho das joias, ele carregava uma profunda emoção. Era a bênção amorosa de um pai para sua filha, que se preparava para o casamento, sem imaginar que em breve carregaria o peso de um reino inteiro. Com o passar dos anos, a rainha Elizabeth não deixou a coleção intocada. Ela a ampliou de forma discreta, porém significativa, sendo a mais famosa a tiara de safiras belgas. Ao contrário de muitas joias reais que simplesmente passam de geração em geração, esta tiara foi comprada pessoalmente pela própria rainha. Ela trabalhou no seu design, remodelando-o e dando-lhe uma nova identidade. Ao fazer isso, transformou-o em algo que refletia seu próprio gosto, disciplina e senso de dever. Sempre que usava essas safiras em público, elas falavam sem palavras. Para o mundo, elas representavam mais do que elegância. Simbolizavam estabilidade em tempos incertos, força na liderança e um senso de continuidade em um mundo em rápida transformação. Ao longo de décadas, as joias tornaram-se parte de sua imagem marcante, aparecendo em visitas de Estado, encontros diplomáticos e ocasiões reais históricas que moldaram a Grã-Bretanha moderna. Um momento inesquecível ocorreu em 2017, durante o seu jubileu de safira, que marcou 65 anos no trono. No retrato oficial divulgado para a ocasião, ela usava o conjunto completo de safiras. A imagem transmitia poder e profundo simbolismo, mostrando uma monarca resiliente rodeada por símbolos de sacrifício, dever e serviço ao longo da vida. Essas safiras não eram apenas decorações, mas carregavam história, memória e emoção, contando a história silenciosa de um reinado que moldou uma era. Para muitas pessoas, elas representam mais do que joias reais. Refletem uma vida de dever, resiliência e liderança firme que inspirou admiração através das gerações, deixando um legado que ainda se faz presente na memória coletiva e nos registros históricos ao redor do mundo e além. O que traz Camila para a cena? Ela herdou as safiras da falecida rainha Elizabeth. Vamos mergulhar nos detalhes do legado de joias da rainha e nas tensões do simbolismo real das safiras de Camila. Quando a rainha Elizabeth II faleceu em setembro de 2022. Isso marcou o fim de uma longa era que moldou não apenas o Reino Unido, mas também grande parte da identidade real moderna do mundo. Pessoas de todas as nações lamentaram sua perda, refletindo sobre décadas de serviço, tradição e estabilidade. Contudo, dentro do Palácio de Buckingham e de outras residências reais, a vida não parou. Em vez disso, iniciou-se imediatamente um período de adaptação silenciosa, à medida que questões sobre sucessão, simbolismo, herança e a futura imagem da monarquia ganhavam maior destaque nos bastidores. Foi durante esse período delicado que a rainha Camila teria começado a usar algumas das joias de safira mais famosas da rainha Elizabeth. Apenas alguns meses após o falecimento da rainha, ela apareceu em público usando a tiara de safira belga em um banquete de estado formal. Logo depois, foi vista novamente usando a mesma tiara em outro importante evento da realeza, o que atraiu grande atenção e gerou muita discussão pública. Autoridades descreveram essas aparições como um gesto de respeito e continuidade, sugerindo que ela estava honrando o legado da rainha Elizabeth, ao mesmo tempo, simbolizando a estabilidade dentro da moderna família real em uma transição cuidadosa. Mas, nos círculos da realeza, nem todos, segundo relatos, viam as coisas dessa maneira. Os críticos acreditavam que o uso das joias de safira por Camila carregava uma mensagem simbólica mais profunda. Ao usar as mesmas joias tão pouco tempo depois da morte da rainha, ela parecia, aos olhos de alguns observadores, estar discretamente assumindo o papel visual outrora fortemente associado à própria rainha Elizabeth.
O simbolismo tornou-se ainda mais forte quando Camila combinou a tiara de safiras com joias de diamantes de importância histórica, há muito associadas ao prestígio, à autoridade e à influência da realeza. Para muitos observadores da realeza, a imagem geral pareceu deliberada, cuidadosamente elaborada e altamente calculada. Alguns membros da realeza chegaram a acreditar que Camila não estava simplesmente usando joias reais, mas sim assumindo simbolicamente um papel maior na própria história da realeza, como se estivesse se posicionando dentro da longa narrativa da monarquia. Segundo essas visões, o significado ia além da moda ou da tradição e abordava a identidade e o legado. Essa interpretação foi o que muitos disseram ter causado o surgimento de uma tensão silenciosa nos bastidores do palácio. Nas semanas e meses que se seguiram, as discussões em torno do simbolismo real só se intensificaram entre comentaristas e observadores da monarquia. Cada aparição pública, cada joia e cada detalhe cerimonial eram examinados minuciosamente em busca de significado. Embora as declarações oficiais continuassem a enfatizar o respeito, a tradição e a continuidade dentro da família real, a interpretação pública frequentemente seguia em muitas direções diferentes. Para alguns, era simplesmente a transição natural de uma nova rainha consorte assumindo seu papel. Para outros, refletiu mudanças mais profundas na imagem, identidade e influência dentro da história em evolução da monarquia moderna, que continua a se transformar silenciosamente. Como as safiras chegaram a uma cidadã comum? Quem era essa pessoa? Qual era a sua relação com Camila? Vamos analisar os detalhes da cidadã comum que se viu no centro da controvérsia. A controvérsia real das safiras ocultas. Grande parte do público conhece Laura Lopes apenas como filha da rainha Camila, fruto de seu primeiro casamento com Andrew Parker Bowles, mas pouco além desse detalhe superficial é amplamente conhecido. Ao contrário dos membros mais antigos da família real, Laura escolheu uma vida tranquila e independente, longe dos deveres reais e das aparições oficiais. Ela atua profissionalmente no mundo da arte como curadora, construindo sua carreira com base na cultura, na criatividade e no empreendedorismo, em vez de se apoiar no status real ou em privilégios públicos. Ela não possui nenhum título real e não tem responsabilidades constitucionais dentro da monarquia. Em termos simples, embora seja parente próxima da rainha Camila, ela não é considerada parte integrante da família real. Essa diferença é crucial para a forma como as pessoas enxergam seu papel e seu acesso às tradições reais, especialmente em assuntos relacionados à propriedade e ao patrimônio da família real. As joias reais, em particular, não são tratadas como bens familiares comuns. Muitas delas estão profundamente ligadas à identidade da própria coroa. São vistas não apenas como ornamentos caros, mas como símbolos históricos transmitidos através de gerações de monarcas. Por isso, sempre houve um entendimento cuidadoso sobre como esses itens são preservados, exibidos ou herdados. Geralmente, são gerenciados dentro de protocolos reais rigorosos, em vez de serem distribuídos livremente como presentes privados entre parentes. É isso que tornou os recentes rumores em torno de certas peças de safira tão delicados e amplamente discutidos entre os comentaristas da realeza. Segundo relatos e especulações que circulam, surgiram preocupações de que algumas joias de safira, outrora associadas à coleção particular da rainha Elizabeth II, possam ter se tornado acessíveis a familiares mais próximos da rainha Camila, com o nome de Laura Lopes sendo ocasionalmente mencionado em conexão com a suposta movimentação ou presença dessas peças. Contudo, é importante ressaltar que o testamento da rainha Elizabeth II e a distribuição exata de suas joias pessoais permanecem sigilosos e não serão divulgados publicamente por muitos anos. Essa falta de transparência naturalmente cria um espaço propício para especulações e onde a incerteza pode facilmente se transformar em debate público. A rainha Elizabeth II era conhecida por possuir uma das coleções de joias reais mais extensas e valiosas da história moderna. Sua coleção incluía centenas de peças, como tiaras, collars, brooches, anéis, pulseiras e brincos. Embora alguns itens fossem icônicos e frequentemente vistos em público, muitos outros raramente eram fotografados, guardados em locais privados ou mantidos em residências reais como o Castelo de Balmoral e a Casa de Sandringham, longe da vista do público. É esse mundo oculto e extremamente privado das joias reais que alimenta grande parte do fascínio e da controvérsia. Isso porque,
quando se acredita que peças historicamente significativas, especialmente joias de safira simbólicas, sejam transferidas para fora da custódia real tradicional, mesmo que indiretamente. Isso levanta questões sobre expectativas de longa data dentro da monarquia, para alguns observadores, e especialmente em certos círculos reais, como aqueles associados à reputação da princesa Anne de disciplina e dever. Até mesmo a sugestão de movimentação informal de tesouros ligados à coroa é vista como profundamente delicada e potencialmente problemática. É correto dizer que Laura é membro da família real? Ela se apresenta como tal? Vamos explorar os detalhes de como e por que Laura Lopes mantém distância. Laços privados nos círculos reais. Ao contrário dos membros seniores da família real, que são frequentemente vistos em grandes ocasiões de Estado, cerimônias oficiais e compromissos reais de grande visibilidade, Laura Lopes optou por um caminho muito mais discreto. Ela preferiu se manter longe da atenção que acompanha a vida na realeza. Em vez de estar sob os holofotes, ela construiu uma vida mais privada, tranquila e centrada em sua família e trabalho pessoal. Por isso, sempre que aparece em eventos da realeza, costuma atrair atenção, já que não é algo a que as pessoas estejam acostumadas. Um momento que se destacou foi sua aparição em Sandringham durante as celebrações de Natal. Esse tipo de encontro costuma ser reservado para membros próximos do círculo real, então a presença dela naturalmente despertou interesse. Também lembrou a muitos observadores como é raro vê-la tão envolvida nas tradições reais. A situação é ainda mais notável devido à longa e delicada história entre sua família e a monarquia, que moldou o desenvolvimento dessas relações ao longo dos anos. Relatos frequentemente sugerem que a ligação de Laura com a família real sempre foi marcada por um certo distanciamento emocional e limites bem definidos. Isso se deve, em grande parte, ao passado conturbado envolvendo o rei Charles II Fram e a rainha Camila, especialmente durante o período doloroso da separação de Charles e Diana, princesa de Gales. Esse capítulo da história da realeza gerou profunda tensão pública e desgaste pessoal, cujos efeitos foram sentidos por anos. Como resultado, os filhos de Camila, incluindo Laura, nunca foram totalmente integrados à instituição real da mesma forma que aqueles nascidos diretamente na linhagem real. Ao longo do tempo, Laura teria optado por manter sua independência. Em vez de assumir um papel público na realeza, ela se concentrou em construir uma vida privada estável, criar sua família e seguir seus próprios interesses profissionais. Mesmo quando comparece a eventos reais, ela geralmente não é colocada no centro das atenções, nem tratada como uma figura real de destaque. Suas aparições são geralmente discretas, conduzidas com cuidado e mantidas longe dos holofotes da mídia o máximo possível. Ainda assim, sua presença ocasional em importantes reuniões familiares, incluindo o Natal em Sandringham, sugere que os relacionamentos dentro da família real em geral se tornaram mais tranquilos e receptivos ao longo do tempo. Embora não seja um membro ativo da monarquia, seu lugar dentro da família real parece ser reconhecido e respeitado. De muitas maneiras, Laura Lopes representa o delicado equilíbrio que a família real continua a manter entre o dever público, a história pessoal e os relacionamentos privados que se desenvolvem discretamente nos bastidores. Quem ajudou a resolver o problema logo no início e a restaurar a normalidade na família real? Como ela conseguiu isso? Vamos falar sobre a destemida guardiã da memória da rainha-mãe, a firme defesa do legado da princesa Anne. Para compreender verdadeiramente a seriedade por trás deste suposto desentendimento real, é útil primeiro entender quem é a princesa Anne e por que sua reação teria tanto peso. A princesa Anne sempre se destacou na família real britânica por ser definida não pelo glamour ou pela imagem pública, mas pela disciplina, pelo senso de dever e pela pura coerência. Enquanto muitos membros da realeza são frequentemente associados ao charme, à diplomacia sutil ou às relações públicas cuidadosas, Anne construiu sua identidade em algo muito mais direto. Honestidade, trabalho árduo e um senso de responsabilidade quase inabalável. Ela é amplamente considerada uma das integrantes mais ocupadas da família real, frequentemente assumindo compromissos com pouca ostentação e ainda menos desejo de atenção. Mas além de sua reputação pública, existe algo ainda mais importante. Sua profunda e pessoal ligação com a rainha Elizabeth II. Anne não era apenas uma filha ao lado de uma monarca. Ela era alguém que compartilhava um vínculo excepcionalmente próximo e íntimo com sua mãe.
É amplamente divulgado que ela esteve presente durante as últimas horas da rainha, permanecendo ao seu lado até o fim. A própria Anne descreveu como uma profunda honra acompanhar sua mãe nessa jornada final. Um momento que deixou uma marca emocional duradoura. Desde o falecimento da rainha Elizabeth, o senso de dever de Anne parece ter se fortalecido ainda mais. Mais do que nunca, ela assumiu o papel discreto de protetora. Alguém profundamente comprometida em preservar a memória, a dignidade e o legado de sua mãe de uma forma autêntica e respeitosa. Isso é especialmente importante quando se trata de relíquias da família real. Para a princesa Anne, as joias nunca são apenas itens decorativos para exibição ou para seguir a moda. São símbolos emocionais, carregando histórias de gerações anteriores. Muitas das peças que ela usa, broches, pérolas e ornamentos herdados, não são escolhidas apenas pelo estilo, mas pelo significado. Elas representam continuidade, memória e respeito pelas mulheres da linhagem real que a precederam. Por isso, relatos sugerindo que certas joias de safira ligadas à rainha Elizabeth poderiam ter passado para a posse privada causaram séria preocupação. Nos círculos do palácio, comenta-se que Anne expressou forte desaprovação a pessoas próximas a Laura Lopes, deixando claro que itens tão intimamente ligados ao legado da rainha deveriam permanecer sob os cuidados oficiais da realeza e não serem transferidos para a posse informal da família ou exibidos em coleções particulares. E qualquer pessoa familiarizada com a personalidade da princesa Anne entende uma verdade simples. Quando ela acredita que uma questão envolve princípios, tradição ou respeito pelo legado de sua mãe, ela não cede facilmente nem se omite. Será que a coleção da rainha Elizabeth incluía muito mais do que as joias conhecidas? Do que poderia ser composta sua coleção secreta? Vamos explorar os detalhes da coleção secreta cuja existência era desconhecida para a maioria. O mistério secreto das safiras da rainha Elizabeth. Um dos aspectos mais fascinantes de todo esse mistério real é a crescente discussão em torno da suposta coleção secreta de safiras da rainha Elizabeth. A própria expressão desperta curiosidade, pois a maioria das pessoas imagina as joias da realeza como tesouros cuidadosamente registrados, exibidos publicamente e constantemente monitorados. Na realidade, porém, o mundo das joias particulares da falecida rainha era muito mais secreto do que muitos imaginavam. Embora as famosas joias da coroa pertençam à nação e sejam exibidas regularmente em cerimônias históricas, a coleção pessoal de joias da rainha Elizabeth existia a portas fechadas no palácio. Era uma coleção profundamente privada, construída ao longo de décadas, repleta de presentes, tesouros herdados, lembranças afetivas e peças reais raras ligadas a momentos importantes de sua vida. Historiadores da realeza acreditam que a rainha possuía mais de 300 joias durante seu reinado. No entanto, o público só teve contato com um número muito pequeno delas. Certos broches, colares e tiaras apareceram durante banquetes de estado, recepções diplomáticas e celebrações reais. Mas muitos outros itens raramente, ou nunca, foram vistos fora dos muros do palácio. Algumas joias eram usadas, segundo relatos, apenas em ambientes privados. Outras peças permaneceram trancadas por anos em cofres reais e caixas fortes pessoais. Algumas poucas vieram à tona apenas em ocasiões altamente selecionadas, conhecidas por um pequeno círculo de pessoas próximas à realeza. Em alguns casos, até mesmo os observadores mais dedicados da realeza tinham pouco conhecimento do que realmente existia na coleção particular da rainha. Essa atmosfera de segredo criou as condições perfeitas para especulações após a morte da rainha Elizabeth. Uma vez que a monarca que pessoalmente administrava e entendia a coleção se foi, naturalmente começaram a surgir perguntas sobre o paradeiro de certos itens preciosos. É exatamente por isso que os rumores sobre safiras escondidas se tornaram tão fascinantes para o público. A preocupação não era necessariamente com roubo ou crime. Em vez disso, o temor mais profundo girava em torno de algo muito mais emocional e simbólico. Muitos acreditavam que peças de safira de valor inestimável, ligadas às memórias pessoais da rainha Elizabeth e à história da realeza, poderiam ter caído silenciosamente em mãos privadas sem uma explicação clara, transparência pública ou supervisão oficial da família real. Para os admiradores da realeza, essas joias representavam mais do que beleza ou riqueza. Elas carregavam história, legado familiar e significado emocional.
Cada colar, pulseira ou broche de safira podia contar uma história ligada a um grande evento da realeza, a um membro querido da família ou até mesmo a um capítulo profundamente pessoal da vida da rainha. Foi nesse ponto que a princesa Anne supostamente se tornou uma figura-chave na crescente tensão. Conhecida por sua lealdade, disciplina e estreita relação com a mãe, acredita-se que Anne possua um profundo conhecimento dos pertences e tradições particulares da falecida rainha. Fontes internas sugerem que ela reconheceria imediatamente se certas peças históricas desaparecessem repentinamente da circulação real esperada. Segundo rumores do palácio, esse conhecimento pode ter sido o que desencadeou o confronto. Se as peças de safira de grande importância emocional não estavam mais aparecendo onde deveriam, a princesa Anne pode ter se sentido na responsabilidade de intervir, questionar o que estava acontecendo e proteger o legado deixado por sua mãe. Qual é a mensagem principal em meio a tudo isso? A monarquia ainda parece estar no controle? Vamos mergulhar nos detalhes da batalha pelo legado, pelo poder e pelo futuro da monarquia. A batalha pelo legado real. No centro deste drama real em desenvolvimento, reside algo muito maior do que uma coleção de safiras cintilantes. As joias em si são apenas a superfície visível de uma batalha muito mais profunda e emocional, ligada ao legado, à identidade, à tradição e ao futuro da monarquia britânica após o falecimento da Rainha Elizabeth II. Por mais de 70 anos, a Rainha Elizabeth representou um poderoso símbolo de estabilidade, dever e continuidade. Através de gerações, mudanças políticas, escândalos familiares e pressões públicas, ela permaneceu o rosto inabalável da coroa. Com o tempo, até mesmo as joias que usava se tornaram profundamente ligadas a essa imagem. As safiras, os broches, as tiaras e os colares nunca foram vistos como acessórios comuns. Eles se tornaram testemunhas silenciosas da própria história. Cada aparição pública, cada banquete de estado e cada cerimônia real acrescentavam ainda mais significado a essas peças preciosas. Por isso, o controle sobre tais itens reais não é visto como uma simples questão familiar. Para muitos nos círculos da realeza, quem protege e carrega esses símbolos também ajuda a moldar como as futuras gerações se lembrarão do reinado da Rainha Elizabeth. É por isso que as emoções em torno da coleção de safiras disputada se tornaram tão intensas nos bastidores do palácio. Disse que a princesa Anne nutre sentimentos particularmente fortes sobre a preservação do legado de sua mãe exatamente como ela acredita que deveria ter sido. Segundo relatos, Anne considera que esses tesouros históricos pertencem firmemente à instituição central da monarquia e estão intimamente ligados à linhagem real direta. Os defensores de sua posição argumentam que essas joias devem continuar sendo transmitidas aos futuros membros da realeza, em vez de passarem gradualmente para as mãos de familiares mais distantes ou sem título. Muitos observadores da realeza apontam para relatos envolvendo Catherine, princesa de Gales, e sua filha, a princesa Charlotte de Gales. Cresce a crença de que as importantes relíquias reais de Catherine Hope serão um dia herdadas por Charlotte, garantindo que as peças permaneçam ligadas às futuras gerações de monarcas. Para os tradicionalistas, esse caminho protege tanto o simbolismo quanto a importância histórica das joias, mas permitir que itens tão preciosos se afastem da linhagem central da monarquia representaria uma grande ruptura com a tradição real. Para os críticos, isso poderia enfraquecer a ligação entre a coroa e os símbolos que a definem há muito tempo. É por isso que o alegado confronto carrega um peso emocional tão grande. Embora haja relatos de que algumas peças de safira em disputa possam estar retornando ao controle oficial da família real, as feridas mais profundas dentro da família podem não cicatrizar tão facilmente. Disse que as tensões entre a princesa Anne e pessoas ligadas ao círculo íntimo da rainha Camila se tornaram cada vez mais severas. No entanto, pessoas próximas a Anne acreditam que ela está disposta a aceitar relações tensas se isso significar proteger o que ela considera a memória de sua mãe e a dignidade da coroa. Aos seus olhos, essa batalha não se trata realmente de joias caras, mas sim de lealdade, herança, autoridade real, em última análise, de quem tem o direito de moldar a história da monarquia após a Rainha Elizabeth II. Enquanto a princesa Anne se mantiver determinada, muitos acreditam que ela continuará lutando bravamente para manter esses símbolos exatamente onde ela acredita que eles pertencem, no coração da coroa. Então, o que você acha da posição de Laura Lopes na família real?
Você acha que ela merece algum título real? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever.